A arbitragem de Flamengo X Estudiantes acabou atraindo os holofotes e ofuscou os demais personagens do jogo, mas Pedro não passou batido na noite da última quinta-feira. O camisa 9 rubro-negro abriu o caminho para a vitória por 2-1 no Maracanã. Foi eleito o melhor em campo pela Conmebol e alcançou a marca de 150 gols pelo clube. O centroavante já tinha entrado em agosto no top 10 dos maiores artilheiros rubro-negros de todos os tempos. Agora, superou a lenda Leônidas da Silva e empatou com Bebeto no 8º lugar. Veja o ranking abaixo, segundo dados do Fla Estatística, site especializado na história do clube. Pedro agora está a 1 gol de Jarbas e a 11 de Gabigol, já abrindo contagem regressiva para igualar a marca do ex-camisa 9 rubro-negro, que também marcou seu nome na história do clube antes de sair para o Cruzeiro. E a distância só não é menor porque o goleiro uruguaio Muslera fez milagre em um chute cara a cara do centroavante que salvou o Estudiantes de levar o terceiro. Mas neste domingo, Pedro pode encurtar ainda mais essa diferença. Afinal, ele vai reencontrar o seu rival favorito no Rio de Janeiro. O Vasco é o adversário dos 4 grandes cariocas que mais levou gols do centroavante. Foram 8, sendo 5 pelo Flamengo e 3 pelo Fluminense. Flamengo e Vasco já se enfrentaram 4 vezes nessa temporada, mas Pedro só disputou um clássico dos milhões em 2025. Ele entrou nos 30 minutos finais do empate em 0-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nos outros 3 confrontos pelo Carioca, o camisa 9 não jogou porque se recuperava de uma cirurgia no joelho. Seu último gol no rival foi na goleada por 6-1 no ano passado. Veja no vídeo acima. Com Pedro como esperança de gols, o Flamengo recebe o Vasco neste domingo às 17h30 de Brasília, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro é o líder do campeonato com 50 pontos, 3 a mais do que o vice-líder Cruzeiro e 4 à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao time carioca.